Leitura devocional do Evangelho de João, no capítulo 18, versículos 12 a 14. Diz assim a tradução da Nova Almeida Atualizada: Jesus diante de Anás. Assim, a escolta, o comandante e os guardas dos judeus prenderam Jesus e o amarraram. Então, o levaram primeiramente a Anás, sogro de Caifás, sumo sacerdote naquele ano. Ora, Caifás era quem havia declarado aos judeus ser conveniente morrer um homem pelo povo. Bom, o texto aqui, ele nos indica com alguma sutileza que o julgamento de Jesus, ele é ilegítimo, mais do que injusto. Estamos condenando um inocente. Pô, injusto. Legal. Mais do que injusto, ele é ilegítimo. E por que ilegítimo? Porque ele está debaixo da autoridade do sogro do sumo sacerdote. Não é nem o sumo sacerdote, tá? É o sogro do sumo sacerdote, é Anás, não é Caifás. E Caifás que era sumo sacerdote naquele ano, que é uma peculiaridade do primeiro século e do templo durante o primeiro século que revela um pouco da corrupção religiosa naquele momento. O sumo sacerdote era um sumo sacerdote, não tinha essa de revezamento pela lei. Mas no primeiro século, esse revezamento ano a ano estava acontecendo e você tinha dois sumos sacerdotes e uma disputa política aqui. Uma disputa política que, para o leitor que conhece a Judéia daquele período, aquele primeiro leitor ficaria explícito, mas que para nós, a gente precisa conhecer um pouquinho da história. Anás e Caifás, embora parentes, dividiam poderes e existia uma certa disputa familiar, tanto assim que os sucessores de facto de Anás após o ano 36, entre os sumos sacerdotes, já não são sucessores da linhagem de Caifás, o seu genro, e sim os filhos de Anás. Então existe uma disputa interna familiar ali, que para quem está lendo, foi para Anás, não foi para Caifás? Por que foi para o sogro? Porque o sogro não era o sumo sacerdote, mas é quem de fato manda, e quem vai mandar depois são os seus filhos, não é o seu genro. Então tem toda uma disputa política que está implícita nessa pequena passagem aqui, e que o autor faz questão de colocar aqui como uma maneira de nos lembrar que o julgamento de Jesus não foi apenas um julgamento de um inocente que morreu sem ter cometido crime e, portanto, injusto, mas também um julgamento ilegítimo, um julgamento que quem está julgando é corrupto, que quem está julgando não deveria estar lá, que quem está julgando, na verdade, é gente que promove injustiça, que quem está julgando não tem nem mesmo as prerrogativas para estar naquele lugar. E então, isso pode nos levar a algumas implicações teológicas e algumas reflexões a partir delas, tá? A primeira delas diz respeito meramente à soberania de Deus e ao cumprimento daquilo que ele declara aos seus profetas no Antigo Testamento, como, por exemplo, a gente lê aqui em Isaías capítulo 53, que por um julgamento opressivo ele foi levado. E quem pode falar dos seus descendentes, pois ele foi cortado da terra dos viventes. Por causa da transgressão do meu povo, ele foi golpeado. Foi um julgamento opressivo, não é meramente injusto, mas é absolutamente ilegítimo. E ainda assim, Deus usa na sua soberania até mesmo homens injustos. Segunda implicação teológica aqui é que Deus aqui demonstra mais uma vez o seu extraordinário amor. Voluntariamente, ele se submete à imperfeição, à opressão e à transgressão humana. Essa é mais uma marca da entrega voluntária de Jesus diante da opressão humana, da degradação humana, da injustiça humana, dos desejos e prazeres que fazem com que seres humanos corrompam os próprios instrumentos de justiça.
Terceira implicação teológica: instrumentos de justiça e instrumentos religiosos, desde sempre, podem ser corrompidos pela crueldade humana. E agora, aquelas implicações teológicas, de número 4 em diante, que nos levam a reflexões de fato importantes para o nosso dia a dia. Em primeiro lugar, Jesus ser julgado num juízo ilegítimo traz identidade, traz uma identificação com aquele que sofre injustamente. Com aquele que sofre injustamente. Jesus se identifica com aquele ser humano que sofre injustiça. E injustiça até mesmo em casos ilegítimos. E como nós, então, como cristãos, nos identificamos nas nossas injustiças com Jesus, sabendo que Jesus ele é solidário a esse sofrimento que a gente tem por ter passado pelo mesmo sofrimento, que Deus é solidário a esse nosso sofrimento, passando pelo mesmo sofrimento. Então, quando você for injustiçado, quando o juízo sobre você, além de injusto, for ilegítimo, saiba, Jesus conhece essa dor, Jesus conhece esse sofrimento. Ele está com você, ele esteve com você, ele sofreu a mesma coisa. Por outro lado, quando nós enxergamos a aflição da injustiça e da ilegitimidade fazendo novas vítimas, nós cristãos precisamos ser solidários a essas novas vítimas. Temos sido? Eis uma reflexão. Outra reflexão teológica que é resultado das implicações do próprio Deus ter se submetido a um juízo ilegítimo. É o fato de que a justiça divina, ela inverte a lógica humana. A justiça humana, ela é invertida em relação aos padrões justos de Deus. Não é exceção governantes injustos. Não é exceção juízes injustos. Não é exceção altas burocracias e pessoas poderosas serem injustas. Essa é a lógica desse mundo. A justiça divina é inversa a isso. E você pode vasculhar onde há exercício de poder na humanidade, injustiça e ilegitimidade estão lá. Olha para o futebol. E para quem são os manda-chuvas globais do futebol. E você vai entender. Se até no futebol é assim, em todos os lugares isso existe. Mas a justiça divina, ela inverte os padrões de execução de justiça humana. E ela, de fato, faz justiça. Portanto, em alguma medida, é uma ingenuidade esperar das grandes autoridades desse mundo que justiça seja feita de fato. E entra então aí um papel da igreja que carrega a justiça de Deus, fazer aquilo que é bom para aqueles que de fato necessitam. Muitas vezes temos nos dedicado nosso tempo, nosso pensamento, a nossa energia para influenciar sistemas que são não apenas injustos, mas também ilegítimos. Novidade por aqui, agora nós temos um clube de membros nesse canal. Então, se você vinha pensando em contribuir com o canal, existe essa nova forma. Além dela, a gente tem também aquelas tradicionais que estão aqui na descrição desse vídeo. Com a sua ajuda, a gente chega mais longe. Dá uma olhadinha nos benefícios de se tornar membro aqui do canal.